Olá pessoal, aqui é o professor Jonathan, professor do IFPR. Nessa videoaula eu vou fazer a resolução de mais um exercício de custos, né? Exercício aí de custos de produção, numa situação em que nós temos que fazer o rateio de custos aos produtos, tá? Numa situação que a empresa fabrica mais de um produto e nós temos ali alguns custos indiretos para serem rateados aos produtos, tá? Nesse vídeo eu vou ser um pouco mais prático, né? Um pouco mais direto na hora de fazer a resolução, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Se você quiser ver um vídeo com explicações mais detalhadas sobre conceitos que estão relacionados ao custo, ao rateio de custos, como custos indiretos, custos diretos, como construir uma resolução numa planilha do Excel, por exemplo, daí eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá, em que eu faço uma explicação um pouco mais detalhada, né, eu faço uma resolução um pouquinho mais detalhada sobre rateio de custos, tá? Então, vamos lá, vamos aqui para esse nosso exercício de agora, tá? Esse exercício aqui, ele apresenta para nós uma situação em que a empresa fabrica dois produtos, tá? Camisas e jaquetas, tá? E nós temos que fazer o cálculo do custo de produção de cada um desses dois produtos, tá? Nessa situação aqui nós temos alguns custos comuns a esses dois produtos que, como nós já vimos, são chamados de custos indiretos, tá? E esses custos nós devemos ratear os dois produtos na hora de fazer o cálculo do custo de produção, tá? Bom, mas vamos ver aqui o que é pedido especificamente nesse exercício. É pedido para nós calcularmos o custo total de cada produto, o custo unitário, o custo das unidades vendidas de cada produto, o custo, né, o valor do estoque final de cada produto acabado, o lucro bruto e o lucro operacional líquido da empresa, tá? Então, vamos lá, né? Basicamente pede para a gente calcular o custo de produção de cada produto e informar qual foi o CPV, né, o custo do produto vendido de cada um, qual é o custo do estoque e fazer uma DRE, tá? Então vamos lá, vamos ver quais informações que nós temos aqui no nosso exercício, né? Na tabela 1, mostra para nós os dados de custos diretos e a produção do ano, tá? Na tabela 2, nos informa os custos indiretos e despesas, e na tabela 3, o preço e o volume de vendas de cada produto no ano, tá? Para a gente resolver um problema que envolve rateio de custos, nós temos um passo a passo para seguir, tá? O primeiro passo é nós identificarmos os custos diretos e indiretos a cada produto, tá? Nesse nosso exercício, percebo que na tabela 1 já está sendo apresentado para nós os dados de custos diretos e na tabela 2 os custos indiretos, tá? Então o próprio exercício já traz para nós essa separação, tá? No caso aqui desse exercício, o que nós teremos como custo indireto será o custo do aluguel da fábrica, tá? Então eu vou colocar aqui na nossa planilha, né? Custo do aluguel da fábrica e os demais custos indiretos de fabricação, tá? Qual é o valor do custo aqui do aluguel da fábrica? R$ 24.000. Qual é o valor dos demais custos? R$ 36.000. Percebam que aqui na tabela 2 já é informado também para cada item de custo qual é o critério de rateio que vai ser usado. No caso do aluguel, será a área ocupada na fábrica por cada produto. No caso dos demais custos indiretos, será o volume de produção, tá? Então, assim, olha, o próprio exercício aqui já nos informa, né, os custos indiretos, tá? E na tabela 1 ele nos informa quais são os custos indiretos, ou melhor, os custos diretos, tá? Nesse caso aqui nós teremos como custos diretos a matéria-prima e a mão de obra, tá? E esses serão nossos dois custos diretos, tá? O exercício ele nos informa que
tanto o custo de matéria-prima como o custo da mão de obra direta estão sendo apresentados por unidade. Tá? Então, nós conseguimos já identificar que esses custos diretos eles também são variáveis. Tá? Porque para produzir uma unidade de camisa, eu vou gastar R$50 de matéria-prima. Se eu produzir duas, 100, 3, 150 e assim por diante. O mesmo vale aqui para a mão de obra. Para produzir uma camisa, eu gasto R$30 de mão de obra. Se eu for produzir duas, 60 e assim ele vai crescendo conforme eu produzo mais. Tá? O volume de produção eu tenho apresentado aqui na quarta coluna e na quinta a área ocupada na fábrica. Essas últimas duas colunas eu vou usar na hora de fazer o rateio, né? Porque percebam, olha, o critério de rateio do aluguel é a área ocupada. Então eu vou usar essa informação da área ocupada pelos dois produtos. O critério de rateio aqui dos demais custos indiretos é o volume de produção. Então eu vou usar esse volume de produção como critério de rateio depois quando for ratear esses demais custos indiretos. Tá? Na tabela 3, que eu tenho aqui o preço de venda e volumes de vendas, eu vou usar essas informações só na hora de calcular o CPV, que daí eu vou levar em consideração quantas unidades eu vendi de cada produto, né? E também quando eu for fazer a DRE, tá? Demonstração do resultado, porque é só nesse momento que eu vou usar o preço de venda do produto. Tá? Então vamos lá, vamos aqui para a resolução. Lembrando, né, que se você quiser ver como eu organizei essa planilha aqui, tá? Como eu construí ela, aí você vê o vídeo que eu estou deixando na descrição, que eu peguei e fui construindo passo a passo aqui essa planilha naquele vídeo. Tá? Então vamos lá, olha, o que nós temos aqui de custos indiretos de fabricação, é o custo do aluguel e dos demais custos indiretos. Tá? Então eu já fiz aqui o passo número 1 da resolução, que é identificar os custos diretos e indiretos. Né? O custo direto ali será a matéria-prima e a mão de obra, tá? Que é também o custo variável. Né? E o segundo passo que eu teria agora é alocar os custos diretos aos respectivos produtos. Tá? Então, os custos diretos aqui no nosso exercício serão a mão de obra e a matéria-prima. Tá? Então, essa alocação que eu vou fazer agora é calcular qual foi o custo total de matéria-prima e mão de obra dos dois produtos, né? Das camisas e das jaquetas. Então, eu vou vir aqui para a minha planilha. Tá? Olha, cálculo dos custos diretos de cada produto. Tá? Camisa. Qual que é o custo variável unitário? Eu tenho aqui como custo variável R$50 por unidade de matéria-prima e R$30 por unidade de mão de obra. Então, 50 mais 30 totaliza R$80 por unidade, né? Qual foi o volume de produção que eu tive de camisas? 1.200 unidades, tá? Qual é o custo variável total de camisas que eu tive? Eu vou multiplicar o custo variável unitário de R$80 por 1.200 unidades que eu fabriquei. Custo variável total de camisas, R$96 mil. Tá? Vou fazer o mesmo procedimento lá para as jaquetas. Tá? Qual é o custo variável unitário das jaquetas? Para fabricar uma jaqueta eu gasto R$90 de matéria-prima e R$60 de mão de obra. Então, o custo variável unitário vai ser 90 de matéria-prima mais 60 de mão de obra, totaliza R$150 de custo variável unitário. Tá? Qual foi o volume de produção que eu tive de jaquetas? 300 unidades. Tá? Custo variável total de jaquetas, 150 vezes 300 unidades fabricadas, totaliza R$45 mil. Tá? Já realizei então na resolução os meus dois primeiros passos, que é primeiro, né, identificar os custos diretos e indiretos e depois alocar os custos diretos aos respectivos produtos. Né? Então eu já fiz aqui o cálculo de quanto eu gastei de matéria-prima e mão de obra para fabricar tanto as jaquetas quanto as camisas. Tá? Próximo passo que eu tenho que fazer é o rateio dos custos indiretos aos dois produtos que eu fabriquei. Tá? Então agora
eu vou ter que fazer o rateio do custo do aluguel e vou ter que fazer também o rateio dos demais custos indiretos de fabricação, tá? Deixa eu dar uma ajustadinha aqui para ficar mais bonita a nossa planilha. Certo? Então, olha, eu vou seguir aqui nessa tabela a mesma tabela que eu já usei no exercício anterior, que está aqui na descrição, tá? Que é o que eu geralmente uso para fazer o rateio dos custos, demonstrando isso através de uma tabela, tá? O critério de rateio aqui do aluguel vai ser a área ocupada na fábrica, tá? Perceba aqui, olha, se eu for lá no meu exercício, que o critério de rateio aqui do aluguel vai ser a área ocupada na fábrica, tá? Então, deixa eu copiar aqui a área ocupada na fábrica e vou colocar aqui, ó, como critério de rateio, a área ocupada na fábrica. Qual é a área ocupada pelos dois produtos na fábrica? As camisas ocupam 700 metros quadrados, tá, de área, enquanto que as jaquetas ocupam um espaço de 300 metros quadrados. Tá? Podemos concluir então que a área total que a empresa possui no seu barracão da fábrica é de 1.000 metros quadrados, né? Já que 700 metros é ocupado pela fabricação das jaquetas, das camisas, e 300 das jaquetas. Tá? Aí agora o que nós temos que fazer na hora de fazer o rateio é descobrir qual é a proporção que a área ocupada por cada produto representa em relação à área total da empresa. Tá? Como a gente faz esse cálculo? Eu pego a área ocupada por cada produto, divido pela área total disponível da empresa. Tá? E depois eu multiplico por 100 para transformar essa fração em percentual, né? Esse decimal em percentual. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, olha, 1 dividido, né, a área de cada produto dividido pela área total, chegarei que a área ocupada pelas camisas representa 70% da área total da empresa e a área ocupada pelas jaquetas representa 30%. Tá? Significa que agora, quando eu for fazer o rateio do aluguel, que o aluguel tem aqui o valor de R$24 mil, né? Quando eu for fazer o rateio desses R$24 mil do aluguel, eu vou seguir essa mesma proporção de área ocupada pelos dois produtos. Ou seja, as camisas irão receber 70% do valor do aluguel, enquanto que as jaquetas vão receber 30% do custo do aluguel. Tá? Como que eu faço esse cálculo? Deixa eu preencher aqui, olha, nas colunas do aluguel, repetir os percentuais que eu encontrei na proporção de área ocupada, né? E vou agora pegar e fazer o seguinte cálculo. R$24 mil vezes 70%, igual R$16.800. Agora, para fazer o cálculo do rateio do aluguel para as jaquetas, eu pego R$24 mil, que é o total de custo com aluguel, vezes 30%, que é a área ocupada pelas jaquetas. E encontrei os valores de R$16.800 para as camisas e R$7.200 para as jaquetas. Tá? Significa que do valor do aluguel que eu tenho na empresa, as camisas vão receber R$16.800 no rateio e as jaquetas vão receber R$7.200 de aluguel como custo rateado a elas. Tá? Como eu tenho aqui nesse caso dois custos indiretos que são rateados de forma diferente, eu vou agora na sequência fazer o rateio dos demais custos indiretos de produção. Tá? Esses demais custos indiretos, eles são rateados, olha, seguindo o critério de volume de produção. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui o rateio dos demais custos indiretos que usam o volume de produção como critério de rateio. Tá? Qual é o volume de produção que eu tenho de cada produto? Eu fabrico 1.200 unidades das camisas e 300 unidades de jaquetas. Então eu escrevo aqui, ó, 1.200 unidades fabricadas de camisas
e 300 unidades de jaquetas, tá? Para calcular a proporção que cada produto representa em relação ao total fabricado, eu vou fazer a mesma continha que eu fiz antes. Quantidade produzida de cada produto dividido pelo total fabricado. Multiplica por 100 para chegar, para transformar o decimal em percentual, né? Vou encontrar o resultado que as 1.200 camisas fabricadas representam 80% do total produzido no mês. As 300 unidades de jaquetas representam 20% da produção total de 1.500 peças que a fábrica fez nesse período. Tá? Agora, para eu fazer o rateio dos demais custos indiretos, eu vou seguir essa mesma proporção. Tá? Então, eu vou pegar esses demais custos indiretos no valor de R$36 mil e vou distribuir 80% deles para as camisas e 20% deles para as jaquetas. Tá? Então, vamos lá. Essa distribuição eu pego 36 vezes 80, 28.800. 36 mil vezes 20%, R$ 7.200 para as jaquetas. Tá? Então, perceba aqui o seguinte, olha, na hora de fazer o rateio dos demais custos indiretos, R$ 28.800 eu vou distribuir para o produto camisas e R$ 7.200 eu vou distribuir para o produto jaquetas. Beleza? Próximo passo que eu tenho que fazer agora é calcular o custo total de produção dos dois produtos. Tá? Então, eu vou fazer aqui o cálculo separado para cada produto. Tá? Custo total de produção, como eu faço o cálculo dele? Eu vou somar os custos variáveis totais mais os custos fixos e indiretos que cada produto recebeu por rateio. Tá? Então, eu vou fazer a seguinte soma. Eu vou pegar o total de custo variável da camisa e somar com quanto ela recebeu de rateio do aluguel e quanto ela recebeu de rateio dos outros custos indiretos. Tá? Então, vamos lá. Qual foi o custo total aqui, olha, com custos variáveis das camisas? R$ 96 mil. Tá? Então, vamos lá. Vamos preencher aqui, olha, R$ 96 mil mais quanto ela recebeu de rateio do aluguel? R$ 16.800. Deixa eu colocar um ponto aqui. Quanto ela recebeu de rateio dos outros custos indiretos? R$ 28.800. Tá? Quanto que vai dar esse somatório? R$ 141.600. Tá? Já posso aproveitar e fazer aqui também o cálculo do custo unitário, né, das camisas. Tá? Como eu faço o cálculo do custo unitário? Qual é a fórmula? Eu pego o custo total e divido pelo volume de produção. Tá? Qual é o custo total das camisas? É esse 141.600. Tá? Qual é o volume de produção que eu tive das camisas? O nosso exercício informa que o volume de produção foi 1.200 unidades. Tá? Agora, eu só aplico essa fórmula. Pego o custo total, 141.600, divido pelo volume de produção, 1.200 unidades. Cheguei em um valor de R$ 118 por unidade fabricada. Tá? Esse é o custo unitário de produção das camisas que essa empresa fez. Tá? Vamos lá fazer agora o cálculo do custo total de produção unitária das jaquetas. Tá? Repito o mesmo cálculo, tá? Eu somo o custo variável total com os custos indiretos que eu rateei a cada produto. Tá? Então, nesse caso aqui da jaqueta, o custo variável total vai ser aqui no valor, olha, de R$ 45 mil. Tá? Então, vamos preencher lá, olha, R$ 45 mil
mais quanto ela recebeu de rateio do aluguel. Ela recebeu R$ 7.200. Então eu preencho aqui, ó, mais R$ 7.200. Mais quanto ela recebeu de rateio dos outros custos indiretos. R$ 7.200 também. Tá? Então, somo mais R$ 7.200. Tá? O valor desse cálculo ficará em R$ 59.400 como custo total de produção. Tá? Para eu calcular o custo unitário agora, o que eu tenho que fazer? Pegar esse custo total de R$ 59.400 e dividir pelo volume de produção das jaquetas. Tá? Quantas unidades eu produzi das jaquetas? 300 unidades. Tá? Quanto vai ser meu custo unitário agora? Pego 59.400, que é o total, divido pelas 300 unidades, chego em R$ 198. Ou seja, para eu produzir cada jaqueta, eu gastei como custo, né, R$ 198. Tá? Próximo passo que eu tenho que fazer agora é calcular o custo do produto vendido. Tá? Percebam que aqui, olha, no nosso exercício, nós já respondemos a letra A e a letra B. Né? Nós já calculamos o custo total de cada produto e o custo unitário dele. Agora, na letra C, pede para a gente calcular o custo das unidades vendidas. Então, vamos lá. Começando aqui pelas camisas. Qual foi o custo do produto vendido? Para eu descobrir qual foi o custo do produto vendido, o que eu tenho que fazer é descobrir, né, o que eu tenho que fazer é pegar quantas unidades eu vendi de cada produto e multiplicar pelo custo unitário de cada produto. Tá? Então eu tenho que verificar, né, quantas camisas eu vendi e multiplicar pelo custo unitário de fabricar cada camisa. Tá? Então vamos preencher aqui as informações, olha, de volume de vendas. Qual foi o volume de vendas que eu tive de camisas? 1.100 unidades. Então, 1.100 unidades eu vendi. Qual foi o custo unitário de cada camisa? R$ 118. De onde eu tirei esse 118? Eu calculei lá em cima, né? Quando eu calculei o custo unitário, eu descobri que o custo unitário das camisas era R$ 118. Então, eu preencho esse valor aqui. Tá? Custo do produto vendido, como eu calculo? Eu multiplico quantidade vendida de cada produto vezes o custo unitário dele. Tá? Então, nesse caso, ficaria 1.100 unidades de camisa vendidas vezes R$ 118, que é o custo unitário das camisas. Custo das camisas vendidas, R$ 129.800, ou seja, aquelas 1.100 camisas que eu vendi, eu gastei R$ 129.800 para produzir elas. Tá? Já vou aqui na sequência, olha, calcular o custo do estoque das camisas. Tá? Calcular quanto custou aquelas unidades de camisa que eu não vendi no mês, mas que ficaram no meu estoque para eu vender no mês seguinte. Tá? Para eu fazer esse cálculo, eu preciso da informação da quantidade que eu tenho em estoque de camisas e o custo unitário de cada camisa que eu fiz. Então, já vou preencher o custo unitário, que é o mesmo de cima, né? R$ 118. Qual é a quantidade de camisas que eu tenho em estoque? Aí eu preciso ver quantas eu produzi e quantas eu vendi, né? Vamos lá. Quantas camisas eu produzi? 1.200. Quantas camisas eu vendi? 1.100. Quantas eu não vendi? 100, né? Se eu produzi 1.200 e eu vendi 1.100, significa que eu tenho 100 em estoque para vender no mês seguinte. Tá? Custo do estoque, então, agora vai ser só multiplicar a quantidade vezes o custo unitário. No caso aqui, ficaria R$ 11.800. Tá? Então, o custo do estoque das camisas, R$ 11.800. Joia? Vamos agora fazer o mesmo cálculo para as jaquetas. Tá? Calcular aqui o custo do produto vendido das jaquetas. Né?
Quais informações eu preciso? Volume de vendas das jaquetas, quantas unidades eu vendi, e o custo unitário de produzir as jaquetas. O custo unitário das jaquetas foi de R$ 198, tá? O volume de vendas das jaquetas foi 250 unidades, tá? Então, 250 unidades vendidas. Custo do produto vendido, multiplico quantidade vendida vezes custo unitário. Chego no resultado de R$ 49.500, tá? Custo do estoque das jaquetas. Qual foi a quantidade que eu tenho em estoque das jaquetas? Preciso ver quantas unidades eu produzi e quantas eu vendi, né? Então vamos lá, vamos olhar o exercício. Qual foi o volume de produção de jaquetas? 300 unidades. Quantas unidades eu vendi? 250. Quantas unidades faltou vender? 50, né? Então, o meu estoque é de 50 unidades de jaquetas, tá? Custo unitário de cada jaqueta, repete de cima, R$ 198, tá? Custo do estoque, como eu faço esse cálculo? Multiplico 50 unidades de camisa de jaquetas em estoque vezes o custo unitário das jaquetas, 198, chego em R$ 9.900, tá? Então, o custo daquelas 50 jaquetas que estão em estoque é R$ 9.900. Joia? Com isso, resolvemos aqui, né, as questões da letra C e da letra D, que pedia, né, o custo das unidades vendidas e o custo do estoque, tá? A letra E e a letra F pedem para a gente calcular o lucro bruto e o lucro líquido da empresa, tá? Para isso, então, eu vou fazer uma demonstração do resultado, uma DRE, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa DRE, tá? Deixa eu preparar a estrutura aqui. Vamos ver lá. Receita bruta, tá? Ou faturamento, né? Como é que eu faço o cálculo da receita? Eu vou pegar o preço de venda do produto e vou multiplicar pela quantidade vendida, tá? Então, no caso das camisas, eu vou pegar 150 unidades Então, no caso das camisas, eu vou pegar R$ 150 vezes 1.100 unidades. Tá? Então, 150 vezes 1.100. Tenho aqui uma receita bruta de R$ 165 mil. No caso das jaquetas, qual é o preço de venda? O preço de venda é R$ 250. Qual é a quantidade vendida? 250 unidades. Então, eu multiplico 250 do preço de venda vezes 250 unidades. Chegarei numa receita de R$ 62.500, que totaliza R$ 227.500, tá? No caso desse exercício de agora, eu não tenho impostos sobre vendas, tá? Então eu posso deixar esse valor aqui zerado, tá? Atribuo zero a essa linha aqui na demonstração do resultado. Receita líquida vai ser sempre a receita bruta menos os impostos. Como os impostos são zero, nesse nosso caso, a receita líquida vai ser do mesmo valor da receita bruta, tá? Então, nesse caso, repete o mesmo valor, tá? Na sequência, para eu construir aqui a demonstração do resultado, eu vou preencher o custo do produto vendido, tá? Esse CPV é aquele que eu já calculei aqui em cima, né? Custo do produto vendido das camisas, R$ 129.800. Custo do produto vendido das jaquetas, R$ 49.500, tá?
Sempre eu coloco esse valor como negativo, porque é um valor que saiu da empresa, tá? É um dinheiro que ela gastou, então eu coloco negativo na hora de colocar, na hora de fazer o cálculo do lucro. Lucro bruto de cada produto, eu pego a receita líquida menos o CPV, tá? Então, olha, para as camisas eu estou tendo um lucro bruto de R$ 35.200, para as jaquetas um lucro bruto de R$ 13.000, que totaliza R$ 48.200 total da empresa, né? Por fim, as despesas, nós temos aqui no exercício, né, dizendo que as despesas foram de R$ 20.000. Então eu preencho aqui, olha, menos 20.000, tá? Lembrando, sempre coloco as despesas na coluna do total, porque elas são despesas da empresa e não dos produtos, tá? Né? Para fazer o cálculo do lucro líquido, eu pego o lucro bruto da empresa menos as despesas, chego aqui no lucro líquido de R$ 28.200, certo? Com isso, nós resolvemos aqui, respondemos as questões da letra E e F, tá? Então, sim, se ficou alguma dúvida no exercício, tentem fazer ele de novo, tá? Acompanhem a resolução passo a passo aqui do vídeo novamente, pausem o vídeo e resolvam novamente ali o procedimento, né, que é feito em cada passo, vejam se bate com o que é apresentado aqui no vídeo, tá? E espero que o vídeo tenha ajudado aí no aprendizado de você nessa temática, né, de rateio de custos, beleza? Um abraço, pessoal, e a gente se vê de novo aí nos próximos vídeos. Até mais!